Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus, na presença de quem nós nos reunimos nesta noite para celebrar, para cultuar, para adorar. Graça e paz, irmãos e irmãs, todos os que nos ouvem, que nos veem neste momento aí na sua casa, onde estiverem. Privilégio podermos estar juntos, ainda que fisicamente distantes, mas na presença de Deus nós estamos juntos, estamos reunidos para cultuar o nome do Senhor nesta noite. Nós tivemos no domingo passado o nosso culto presencial em 2 momentos, com um grupo reduzido de irmãos. Foi uma experiência muito boa, mas nós entendemos que por prudência, por respeito às leis e por prudência e cuidado
aos nossos irmãos e irmãs e a nós também, por hora nós ainda continuaremos cultuando virtualmente ao Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar e como tem sido até aqui, Deus possa falar ao nosso coração, abençoar as nossas vidas, aí onde você está, nós aqui, que haja uma comunhão profunda, maravilhosa na presença do Senhor. Quero orar nesse instante, pedindo a bênção, a graça de Deus sobre o nosso culto nesta noite. Oremos. Pai Celestial, este é um momento sagrado, momento de culto, momento em que nós entramos na Tua presença, um momento em que nós celebramos o Senhor, que é o Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós oramos pedindo que nesta noite, nesse momento, onde estiverem os nossos irmãos e irmãs, assim como nós aqui, a Tua presença seja sensível, seja, ó Deus, tão tocante, tão próxima, tão íntima dos nossos corações, que sintamos essa graça do Senhor e sejamos abençoados, edificados, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nesta noite nós queremos pensar sobre a igreja na sua essência, igreja de corpo e alma. E eu quero convidar os irmãos nesse momento aqui, abra sua Bíblia aí onde você está, para que a gente possa fazer a leitura bíblica do texto da carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30, que diz o seguinte para nós: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Graças a Deus. Versículo 27 deve ser a referência para a compreensão do nosso culto nesta noite, da mensagem central do nosso culto nessa noite, que possa realmente abençoar o seu coração. E essa mensagem, ela se destaca na vida da nossa igreja local. Nós não estamos conseguindo ou podendo nos reunir fisicamente, já tem um bom tempo, mas o fato de não nos reunirmos fisicamente não muda o teor da igreja, não muda a característica da igreja. A igreja cristã evangélica de Boa Vista e a igreja de Jesus, ela continua existindo, ela continua forte, firme, como o corpo de Cristo. E é um momento assim muito bom para a gente poder recordar tantas ocasiões abençoadas, alegres, que nós vivemos aqui tempos atrás, no início desse ano, no ano de 2019, e que a nossa expectativa, que muito em breve a gente possa voltar a viver esses momentos presencialmente. Toda a igreja, todos os irmãos aqui celebrando. Nós separamos uma mensagem muito bonita, que nós queremos assistir juntos agora, e essa mensagem ela tem o propósito de alegrar o nosso coração, de trazer à nossa memória a vida da nossa igreja, onde você frequenta, onde você assiste, onde você participa, e que você possa recordar juntamente comigo de tantos momentos maravilhosos que vivemos aqui até hoje, e que Deus possa nos trazer isso logo de volta para a glória dele. Então assista comigo este momento bem singelo, mas que deve fazer uma diferença muito grande no nosso coração.
Coisa boa. Graças a Deus. Eu espero que cada um dos irmãos possa ter se identificado nessas imagens. De repente você viu aí, de repente viu você lá. E mesmo que você não tenha visto, mas você estava lá, né? E isso é importante. E eu quero convidar você agora, com essa alegria no coração, com essa gratidão no coração, pela nossa igreja, por tudo que Deus já fez por nós e conosco aqui, que muito em breve estejamos de novo juntos aqui para celebrar todas essas atividades e tantas outras que estão previstas, estão descritas no nosso calendário anual. Então eu quero convidar você a orar agora, uma oração de gratidão mesmo. A gente tem pedido tanto a Deus para que resolva essa situação, para que nos traga de volta, mas às vezes a gente pede tanto que se esquece de agradecer pela bênção da existência desta igreja, pela bênção de poder fazer parte dela na nossa vida. Feche os seus olhos e eu quero orar agora, agradecendo a Deus pela vida da Igreja Cristã Evangélica de Boa Vista. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós pudemos ver tantas imagens que trouxeram alegria e também saudade ao nosso coração, tantos momentos felizes, ó Deus, de festa, que mostra para nós uma igreja em ação, uma igreja em essência, esta igreja do Senhor neste lugar. Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor já permitiu neste lugar, através das nossas vidas aqui. Pai, quantas ações, quantas atividades, quantos encontros maravilhosos. Pai, isso é maravilhoso saber que nós participamos, nós fazemos parte dessa igreja. O Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus que tem operado no nosso meio. Pai, nós te louvamos por todos os irmãos e irmãs que compõem as atividades da igreja, os nossos líderes, aqueles que são tão criativos, tão ativos, aqueles que fazem a vida acontecer neste lugar pela tua graça. Nós te louvamos, ó Deus, pelo calendário de atividades que nós temos, nós te louvamos pelo planejamento que temos, nós te louvamos, ó Deus, por todas as ações que o Senhor permitiu que acontecesse até hoje. E mesmo agora, Senhor, que estamos distantes uns dos outros, mas a igreja continua funcionando, continua viva nos nossos cultos. Nós te louvamos pelos irmãos que são tão capazes de produzir, ó Deus, o nosso culto virtualmente, para que os irmãos, no conforto de suas casas, possam ser abençoados. Nós te louvamos por eles, te louvamos, ó Deus, por cada dia da semana, pelos testemunhos que os irmãos têm dado, por tudo, ó Deus, que de toda forma tem mantido viva, forte, atuante a nossa amada igreja. Louvado seja o teu nome. Receba a nossa gratidão pela vida desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Coisa boa. Que isso possa continuar no seu coração. Cada momento que você se lembrar, agradeça a Deus. Louve a Deus pela vida da sua igreja. E conte com isso. Muito em breve estaremos juntos aqui, glorificando o nome do nosso Deus. Enquanto isso não acontece, nós daqui, vocês daí, nós cantamos, nós adoramos, nós exaltamos o Senhor em louvor. Quero convidar você a cantar com a gente. Cante, louve ao Senhor, exalte ao Senhor agora em cânticos, porque Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Vamos cantar juntos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem, que você possa tirar esse momento agora para adorar ao Senhor, que você pare um pouco, medite um pouco, que você possa dedicar realmente esse momento. Se você estiver comendo agora, se você estiver fazendo outra coisa, eu queria pedir para você parar, queria pedir para você adorar a Deus agora junto conosco, e que Deus possa tocar os nossos corações e nos confortar com essas músicas.
reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Mais uma vez. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Aleluia. Que você possa continuar adorando ao Senhor, que Ele possa ministrar no seu coração. Um dia lindo. Eu, você, nós almejamos encontrar o Senhor. Amém? Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está.
seu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, meu Pai. Que o Senhor continue nos abençoando esse momento de culto. Que o Senhor possa ministrar, meu Pai, na boca do teu servo. Que ele, meu Pai, diga palavras, meu Pai, que vêm do teu coração. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar. Nós oramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A música que acabamos de cantar, ela diz: um dia lindo eu almejo encontrar a eterna glória que prometida está. A grande alegria do nosso coração, a grande expectativa do nosso coração se encontra nesta verdade da Bíblia. Jesus, muito em breve, voltará para levar a sua igreja para estar para sempre com Ele, para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse dia não chega, nós precisamos viver aqui da melhor forma possível para a honra e glória do nome do Senhor. É disso que trata a palavra nesta noite, igreja de corpo e alma. Quero convidar você a abrir sua Bíblia para o texto da mensagem desta noite, primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. 1 Pedro 1, de 3 a 7. A palavra de Deus diz o seguinte para nós: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Até versículo 7, graças a Deus. Igreja de corpo e alma. Nós temos sentido muito nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de fato inesperado, nós temos sentido muito a falta de nos reunirmos presencialmente nas diversas atividades da igreja. Tanto é que agora há pouco nós recordamos pelas imagens, de tempos bons que já passamos aqui, e é a nossa expectativa de que volte isso
muito em breve. Então temos sentido falta disso. Na verdade, para todos nós, tem sido um tempo bastante estranho. Acho que essa é uma boa palavra para justificar esse momento que estamos vivendo. Estranho. Temos participado, no entanto, das atividades da igreja de forma virtual, como nesse momento, né? E no conforto da nossa casa, da nossa sala. Eu não sei onde é que você está, eu imagino que seja na sala. Dessa maneira, nós temos participado do culto dominical, temos participado das tarefas da escola bíblica dominical, temos até na quarta-feira participado de reunião de oração, até isso virtualmente. Coisa boa, né? Bendita tecnologia. Mas uma questão que eu preciso colocar aqui é que o ser humano é, por natureza, adaptável. Isso é bom? É, mas tem um perigo. O ser humano é adaptável, mas por causa disso o ser humano caminha rapidamente para a acomodação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não podemos perder o costume. Não podemos perder o costume e o propósito do ajuntamento. Não podemos. Temos que orar por isso, para que isso não seja uma realidade no nosso meio. No entanto, também eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite para outro ponto. A essência da igreja. O fato de a igreja não estar se reunindo presencialmente não a torna menos igreja. O corpo físico da igreja é essencialmente importante, mas a sua essência ou a sua alma é primordial. Então isso é bom que a gente se lembre. No texto que lemos como devocional, veja o que Paulo diz no capítulo 1, versículo 27 de Filipenses. Ele diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos presencialmente, ou estando ausente, hoje eu diria virtualmente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O texto que nós lemos da primeira carta de Pedro, mostra esta carta, um texto, uma mensagem que o apóstolo Pedro enviou aos crentes, que por causa da dispersão, você vai ver essa palavra aí no versículo 2, 1 e 2, no versículo 1 do capítulo 1, por causa da dispersão, e essa dispersão ela foi provocada pela perseguição engendrada pelo Império Romano, que teve início ali por volta do ano 64 depois de Cristo. Isso fez com que os crentes saíssem de Jerusalém e eles se espalhassem por diversas regiões, e a Bíblia diz aí, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então esses irmãos, eles se espalharam e tiveram então a impossibilidade de se reunirem como igreja. É para esse povo que Pedro está escrevendo. E o objetivo da carta de Pedro é fortalecer e encorajar os crentes a que permanecessem na fé, mesmo estando impossibilitados de congregar. Isso mostra para nós que Deus é muito cuidadoso para com os seus. Lembramos aqui da palavra de Deus a nós, através do profeta Isaías, quando ele diz, lá em Isaías capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto diz para nós que todas as coisas que acontecem conosco como crentes e como igreja, há um propósito soberano de Deus para essas coisas. Deus tem o melhor para nós. Nunca esqueçamos disso. E a partir então dessa carta de Pedro, o pequeno trecho que lemos, eu quero fazer com os irmãos 3 considerações a respeito da essência da igreja, estando ela reunida ou não. 3 considerações a respeito da essência da igreja. Em primeiro lugar, eu quero considerar no versículo 7, o último versículo que lemos, o primeiro ponto a considerar é a vontade de Deus. O texto do versículo 7, a última parte, termina dizendo assim: que redunde
em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, a igreja é corpo de Cristo. A igreja é o povo de Deus. É a razão do investimento divino em nós. Isso quer dizer que Deus criou a igreja com um propósito único. E o propósito da igreja é o próprio Deus. Deus criou a igreja para Ele mesmo, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Isso significa dizer que se a igreja não glorificar a Deus, a igreja não tem razão de existir. A igreja é a evidência da multiforme sabedoria de Deus para todos os povos, para todas as pessoas. Em última instância, Deus quer se comprazer em nós como igreja. Por causa disso, você sabe na Bíblia que a exigência de Deus para a igreja é nada mais, nada menos do que a santidade. A Bíblia diz: santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Vale lembrar que a igreja é o povo comprado pelo precioso sangue de Jesus. É por isso que Paulo em Efésios ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 12: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto a considerar aqui é a soberana vontade de Deus para a igreja. Para que Deus criou a igreja? Para que ela existe? Existe para Deus mesmo, para o louvor, honra e glória do Senhor. Em segundo lugar, a segunda consideração que eu quero fazer se encontra aí nos versículos 3 a 5 do texto que lemos. Não somente a gente pensa a respeito da vontade de Deus, mas em segundo lugar nós pensamos sobre os recursos de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ele não faz exigências fortuitas. Deus ele não exige de nós algo que Ele mesmo não nos favoreça para cumprir essa exigência. Para que sejamos para a glória de Deus, para que sejamos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como diz Tito, capítulo 2, versículo 14, Deus nos cerca de recursos. E quais são esses recursos que Ele nos concede? O texto vai nos apresentar. Em primeiro lugar, no versículo 3 diz que Deus nos cerca com recurso, uma viva esperança, versículo 3. Esperança. A nossa esperança, ela é fundamentada na palavra fiel do nosso Deus. Deus não nos engana. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele diz que Deus nos engana. E por que Deus não nos engana? 5:5 de Romanos diz: ora, a esperança, ela não confunde, ela não engana, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a esperança que está em nosso coração é uma dádiva de Deus, e ela é fundamentada na palavra de Deus, ela é fundamentada na presença do Espírito Santo de Deus em nós, e ela é fundamentada no amor de Deus que é derramado em nossos corações. A esperança é essencial para que a gente viva como igreja. O segundo recurso que Deus disponibiliza para que a gente viva a vontade dEle está no versículo 4. Não somente uma viva esperança, mas em segundo lugar, uma herança incorruptível. Eu me lembro aqui que quando eu era professor secular, e isso já faz tempo, mas parece que ainda continua do mesmo jeito. Cada vez que o professor chega para os alunos e diz assim, por exemplo, olha, vocês agora vão fazer determinado exercício. A primeira pergunta que os alunos gostam de fazer para o professor é: vai valer quanto? Se o professor disser que não vale nada, provavelmente ele vai ter dificuldade em convencer aqueles alunos a fazer aquela tarefa. A gente tem esse sentimento na gente de que tem que ganhar alguma coisa. Acreditem, irmãos, Deus sabe disso. E Deus, para que a gente viva a vontade dEle, apesar de que Ele já fez tudo por nós, mas ainda há uma coisa que Ele nos faz. Ele nos dá uma herança incorruptível.
Uma herança, e esta herança nossa, ela é fundamentada nas promessas de Jesus. Jesus falando em João, ele vai dizer assim, olha, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar para vocês, eu vou voltar e buscar vocês, para que onde eu estou estejam vocês comigo. A Bíblia ela é clara em dizer para nós que em Cristo Jesus, Deus nos fez seus filhos. E portanto, como filhos de Deus, em Cristo Jesus, Deus nos fez co-herdeiros juntamente com Cristo. Imagina, gente, isso é extraordinário. Essa é uma herança que está reservada para nós. E sobre esta herança que está reservada para nós, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz algo extraordinário. Ele diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Esta é a herança incorruptível. Este é um recurso de Deus para a nossa motivação, para a nossa alegria e para que a gente possa viver dentro da vontade do Senhor. Mas em terceiro lugar, no versículo 5, um terceiro recurso de Deus para nós, versículo 5 diz que o Senhor nos concede uma segurança eterna. Versículo 5. Isto é baseado na promessa de Jesus para nós, dizendo que o desejo, em João capítulo 17, Jesus disse que o desejo dele é que onde ele está, estejam com ele todos os que o Pai lhe deu. Quando Jesus celebrou a ceia, ele disse o seguinte, olha, eu digo a vocês que eu não mais beberei desse fruto da videira até o dia que eu vou beber com vocês no reino de meu Pai. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está dizendo para nós que um dos propósitos de Deus é nos preservar, é nos dar segurança, para quê? Para que a gente possa estar com Ele, para que a gente tome a ceia com Ele. Então isso significa que o Senhor vai garantir a nossa segurança. João 17, 24. A verdade, meus irmãos, é que não há nenhuma intenção de Deus em que nós nos afastemos envergonhados quando Cristo voltar. Ele quer que nós estejamos aguardando por Ele. E o que Ele precisar fazer para que isso aconteça, não tenha dúvida, Deus vai fazer. 1 João capítulo 2, versículo 28. Percebe? Deus quer que nós sejamos para a glória dEle. Mas para isso Ele nos concede recursos. Uma viva esperança, uma herança incorruptível e uma segurança eterna. Mas em terceiro e último lugar, a terceira consideração que eu quero fazer com os irmãos nessa noite tem a ver com o que eu chamo aqui de os estímulos de Deus. Primeiro, a vontade de Deus, segundo, os recursos de Deus, mas há um estímulo para nós. Versículo 7, que vai falar para nós sobre a fé. A Bíblia diz aqui no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível. Irmãos, a Bíblia nos diz em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé. E fazendo coro com Abacuque, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, fé é algo do profundo interesse de Deus. E o que Deus quer é que a nossa fé, ela seja preservada e ela seja confirmada. Nós não podemos viver sem a fé. Então este é o estímulo que o Senhor nos dá. Exercite a sua fé, preserve a sua fé, fortaleça a sua fé, porque ela é essencial para que você viva. É com ela que você vai ver o Senhor, diz a palavra de Deus. Mas para que esta fé seja confirmada, seja preservada, o texto vai dizer para nós no versículo 6, que é possível e necessário que aconteça o quê? As provações, pois elas é que fortalecem a nossa fé. Então, meus irmãos, se neste momento estranho que estamos vivendo, a gente tem considerado isso uma provação, um momento difícil das nossas vidas,
tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, diz a palavra de Deus. Porque, entre outras coisas, a provação ela vai providenciar na nossa vida a perseverança, ela vai providenciar na nossa vida a capacidade de exercício da nossa fé. E a fé é essencial para que a gente possa agradar a Deus, diz a Bíblia. E se você acha que isso não é importante, eu concluo esse ponto com as palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí ele se coloca junto conosco. Eu venci o mundo. E Ele é o nosso Senhor. Somos dele. Então as provações, elas têm um caráter de bênção, caráter de positividade na nossa vida. A fé e as provações são estímulos de Deus para que a gente viva para a honra e glória do nosso Senhor. Como é que nós concluímos essa palavra então nesta noite? Primeiro, nós somos a igreja, seja reunida fisicamente ou não, somos a igreja. Segundo, nós somos para a glória de Deus. Nós somos para a glória de Deus, é para isso que existimos. Terceiro, nós somos abençoados por Deus. Ainda que você ache que não pareça, mas não tenha dúvida, somos abençoados por Deus. Assim eu quero concluir essa palavra com 2 últimos textos bíblicos, para que fique claro a essência da igreja no seu coração e no meu coração. Em primeiro lugar, eu quero fazer referência aqui às palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18. Para nossa alegria e para a glória de Deus, Jesus disse o seguinte em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o melhor lugar que você tem que estar? É na igreja. Porque o único lugar onde Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra, é contra a igreja. Então, se você não faz parte da igreja, está esperando o quê? Venha fazer parte da igreja de Jesus. E o último texto que eu quero mencionar é o texto do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 12 e 13. Fazendo coro com o texto de Jesus que diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o escritor aos Hebreus conclui conosco dizendo assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os seus pés, para que você não se extravie, antes seja curado. Amém. Essa é a essência da igreja, igreja de corpo e alma. Seja presente fisicamente, ou seja como corpo espiritual, a igreja não é menos igreja. Esta é a igreja, para a glória de Deus, e Deus tem um excelente e eterno propósito para as nossas vidas. É por isso que o Senhor nos deu um novo coração. É por isso que o Senhor nos deu uma nova vida, para que a gente, como corpo, bem ajustado, consolidado, possa viver para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de concluir toda essa reflexão nessa noite com uma música. E essa música diz isso para mim e para você. Eu recebi um coração novo do Pai. Nós somos o povo comprado pelo precioso sangue de Jesus. O preço pago pela minha vida e pela sua vida não foi pequeno, foi um preço eterno. Para que isso mostre quanto Deus me valoriza você. Sabe por quê? Porque nós existimos para a glória de Deus. Então, eu não posso querer para a minha vida menos do que glorificar o nome do meu Deus. Então, eu quero que você ouça essa música e cante aí onde você estiver, mas que você possa se lembrar disso. Eu recebi um novo coração do Pai, com um propósito. Qual é esse propósito na minha vida? Vamos adorar o Senhor. Depois da música nós vamos orar pelas nossas vidas.
Vamos cantar essa canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus pela igreja.
Louvado seja o Senhor pelo que ela é, pelo que ela representa. E louve a Deus porque você faz parte da igreja. E se você não faz, peça a Deus: Senhor, eu quero fazer parte desta igreja que tem esse preço, esse valor tão inestimável. E que o Senhor possa restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e que possa fazer caminhos retos para os nossos pés, para que como igreja possamos viver para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Vamos orar por isso nesse momento. Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Tua palavra edificante, maravilhosa, abençoadora, e entra no nosso coração e nos recorda a grandeza que é o corpo de Cristo, a excelência que é a igreja, povo de Deus, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome pela tua vontade. Cada um de nós fomos inseridos neste corpo, nesta igreja, para que a gente possa viver para a glória do teu nome. Então, ó Pai, a nós que fazemos parte da igreja, fortaleça, restabeleça as nossas mãos, os nossos joelhos, os nossos caminhos para os pés, para que vivamos com alegria, ânimo, entusiasmo para a glória do Senhor. Se porventura houver, ó Deus, alguém que esteja desanimado, esteja, ó Deus, perdendo o rumo, esteja desencantado, esteja esmorecido, ó Deus, visita agora e revela a grandeza da igreja, do corpo de Cristo, para que isso traga estímulo, ânimo e coragem, para que essas vidas sejam trazidas de volta ao convívio alegre do corpo de Cristo. E se houver pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, Pai, que elas sejam impactadas neste momento pela tua palavra, e elas se rendam a Jesus, e elas venham fazer parte do corpo de Cristo. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Caminhando para o final do nosso culto nesta noite, e como temos feito cada domingo, queremos passar para os irmãos algumas palavras de orientação, para que os irmãos saibam como conduzir durante a semana, como igreja, como corpo de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero mencionar, como eu já falei no início, que por hora nós continuamos virtuais, tá bom? Então a nossa palavra de novo a vocês: inscreva-se no nosso canal, tá bom? Para que você acompanhe, para que você tenha acesso às mensagens, aquilo que o Senhor tem colocado à sua disposição nas nossas redes sociais. Então não deixa de fazer isso. E não somente se inscreva, mas se você é abençoado, é importante que a gente compartilhe a bênção. Então, fale com outras pessoas, compartilhe com pessoas que você entende que podem ser abençoadas pela palavra de Deus através deste canal, e que você possa fazer isso. A igreja assim cresce e o nome de Deus é glorificado desta maneira. Em segundo lugar, eu quero lembrar, eu quero lembrar com os irmãos, que no nosso calendário normal, se nós estivéssemos presenciais aqui, o mês de maio é o mês da família, mas nós não estamos podendo participar, mas nós vamos deixar passar em branco. Nesta semana próxima agora, do dia 25 ao dia 30, de segunda a sábado, todas as noites, nós queremos convidar, você está vendo aí o convite bonito aí, para que você possa perceber aí, preste atenção, de repente você pode até tirar a foto dessa tela que está aí agora, para que você lembre disso, para que você guarde, tá bom? Então, do dia 25 ao dia 30, nós teremos todas as noites, queremos convidar você, como família, a ter um tempo de reflexão em família, tá bom? Nós estamos marcando para as 20 horas, tá? 20 horas, reúna a sua família aí em torno da palavra de Deus. Então, todas as noites, com a graça de Deus, nós disponibilizaremos para você uma devocional, tá? Um vídeo pequeno com uma devocional bíblica, para que você possa assistir com a sua família. Depois que você assistir, refletindo naquilo que você vai ouvir, você vai compartilhar em família e ter um tempo de oração em família. Reúna e ore pela sua família, ore pelos seus familiares, ore pela igreja, tá? Para que realmente Deus possa abençoar as nossas famílias. Então, de segunda a sábado, às 20 horas, reserve esse tempo, Semana da Família. Terceira palavra que eu quero dizer,
A vida continua, a vida segue, e eu quero lembrar aos irmãos, está aí na sua tela aí, se você não tem, anote aí a conta bancária da igreja. Então a gente tem sempre falado isso. Se você tiver condição de fazer isso, faça uma transferência, ou passe num caixa eletrônico, faça o depósito do seu dízimo, da sua oferta. A gente tem tanta coisa para fazer, a vida segue, temos contas, temos pessoas que precisam de ajuda, então faça isso. Mas se porventura você não for capaz de fazer isso por limitações, dificuldade de sair, volta a falar. Dá um recado para a gente, mande uma mensagem, que o nosso tesoureiro ele tem disposição e boa vontade, passar na sua casa e fazer o recolhimento, e você não deixe de ser abençoado por limitações de mobilidade, tá bom? Faça isso. E no mais, que você tenha uma semana assim muito abençoada, enriquecida pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Viva a igreja, você é a igreja, onde você estiver, com quem você falar, você representa o corpo de Cristo e você representa esta igreja cristã evangélica de Boa Vista. Não se esqueça disso. Quando alguém perguntar para você, qual é a sua igreja? Enche o peito, tá? E diga, eu sou membro, eu faço parte da Igreja Cristã Evangélica de Boa Vista, tá? Estimule pessoas a que participem da nossa igreja para a glória do Senhor. Deus abençoe você, excelente semana. A nossa gratidão aqui, de público mesmo, a cada um dos irmãos que estão aí do outro lado, participando, cultuando conosco nesse momento. Muito obrigado por você que compartilhou, pessoas que estão assistindo, que talvez a gente não conheça, que não faça parte da nossa igreja, mas que esteja participando agora. Deus te abençoe grandemente, que você seja encontrado nesta noite pela bondosa graça do Senhor. Aos irmãos que estão comigo aqui, cultuando comigo aqui, fazendo com que esse culto aconteça para você aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e as nossas vidas. Quero orar nesse momento, encerrando o nosso culto, em seguida a bênção e a música final, e assim estará encerrado o nosso culto nesta noite. Sinta-se abraçado por nós aqui, na expectativa de muito em breve o abraço não precisar ser mais virtual. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de cultuarmos o Senhor nesta noite. Obrigado pelas músicas que pudemos cantar. Muito obrigado pelo louvor que pudemos entoar, por podermos falar com o Senhor, por podermos saber, ó Deus, que o Senhor está nos vendo, onde estamos, mas nos vendo como teu povo. Louvado seja o Senhor, que sejamos de fato, ó Deus, igreja de corpo e alma, para a honra, glória e louvor do teu nome. Receba a nossa adoração nessa noite, abençoe cada família, cada casa, cada vida, neste momento que está diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com todos nós, onde nos encontrarmos nesse momento, e permaneça conosco, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais